As relações entre os Estados Unidos e a China estão em um momento difícil. O governo Biden estuda novas medidas econômicas contra a China. Nós, produtores de soja dos Estados Unidos, temos uma relação de 35, 40 anos com a China. As tarifas com certeza nos afetaram. Então, muitas pessoas simplesmente não conseguiram continuar operando. A China já tinha levado a maioria das empresas americanas à falência naquela época. O Xi Jinping me disse que se nossos povos se conhecessem, os nossos países se dariam bem. Na China, um modelo econômico de circulação dupla vem sendo implementado para mitigar os efeitos do protecionismo. Por causa da guerra comercial, tivemos que despedir cerca de 200 dos nossos trabalhadores. Ambas superpotências se preparam para a possibilidade de uma guerra financeira. Existem dois pilares da dominância americana no sistema financeiro global que permitem que sancionem países. Eu acredito que a invenção do yuan digital vai se tornar um catalisador muito importante para a internacionalização do renminbi. Muscatine, Iowa. Essa é Muscatine, uma cidade ao longo do rio Mississippi, no estado do Iowa. Pode soar estranho, mas a China e Muscatine estão ligadas por laços bem fortes. Esses laços estão levando a relação entre essas duas superpotências mundiais do campo da geopolítica diretamente para a vida cotidiana. Em 1985, um funcionário de condado desconhecido chamado Xi Jinping fez sua primeira viagem aos Estados Unidos. Ele fazia parte de uma delegação governamental enviada para estudar ração animal. E Sarah Land fazia parte de um pequeno grupo de pessoas que o recebeu. Eu já estou voltando com o meu chá para te contar um pouquinho mais sobre a China. E foi nesta mesa que o Xi Jinping acabou jantando conosco. Ele parecia estar feliz de estar aqui nos Estados Unidos, porque ele disse que era a primeira vez que ele vinha à América e ele tinha um monte de perguntas, um monte. Nos disseram que ele tinha lido Mark Twain e que ele navegou no rio Mississippi e foi incrível. E que ele adorava as fazendas e a vastidão de tudo aqui. A China estava começando a se abrir e a gente não via a hora de aprender mais com eles e quem sabe vice-versa também. O jovem Xi Jinping dormiu no quarto de um adolescente nessa casa e até chegou a aprender a dirigir. O comitê providenciou que a delegação chinesa ficasse com uma família anfitriã e foi esse o quarto que os Dvorchak providenciaram para eles. Foi o quarto do seu filho. E podem ver nessa foto que em 1985 eles passearam pelo rio Mississippi com a Sarah Land. Muscatine, Iowa. Em 2012, Xi Jinping voltou para Muscatine, mas dessa vez como vice-presidente da China. E quando ele passou por aquela porta, os dois lados mal conseguiam conter os sorrisos. E então ele disse, eu me encontrei com o presidente Obama, com a Hillary Clinton, com o vice-presidente Biden e perguntamos por que veio até Iowa. Ele se virou para os velhos amigos e disse, por causa de vocês. Então, imagina, esse 747 da Air China foi de Washington até Moline, no Illinois, e todos eles entraram em limusines e vieram até aqui para ficar 1 hora. E depois foram embora. Essa é a Lucy Land. E o presidente Xi deu um ursinho de presente para ela. Esse é o meu filho Chris. Essa foto foi tirada na noite em que Xi Jinping esteve aqui reencontrando seus velhos amigos. E o Xi Jinping me disse, se pudéssemos promover o intercâmbio em todas as áreas, esportes, negócios, arte, se os nossos povos se conhecessem, nossos países se dariam bem.
Então, quando ele voltou em 2012, ele reencontrou os seus velhos amigos e até o antigo prefeito. E ele disse algo comovente a eles. Para mim, vocês são a América. Essas visitas de Xi Jinping mudaram o curso do desenvolvimento de Muscatine. Para ver o quão interconectado a China e os Estados Unidos estão, basta dar uma volta nessa cidade americana. Desde um luxuoso hotel e um centro de convenções avaliados em 40 milhões de dólares, construído com a ajuda de um investidor chinês, até programas de intercâmbio na China para alunos de Muscatine. E até o interesse chinês na construção de um porto internacional na parte superior do rio Mississippi. E o maior investidor chinês é Glad Sheng, que comprou a fazenda onde Xi Jinping se hospedou e a transformou em uma casa que simboliza a amizade. O Glad é uma pessoa incrível e eu conheci ele muitos anos atrás e ele sempre contribuiu muito com Muscatine. E ele certamente trouxe um certo desenvolvimento. Essa é uma das contribuições mais icônicas de Glad Sheng à cidade. O novo Marriott Hotel em Conference Century fica bem de frente para o rio. Sheng tem uma parcela considerável da propriedade. Ele ganhou seus milhões na China e em 2015 decidiu dividir seu tempo entre Muscatine e Pequim. Ele tinha o sonho de construir uma Cubaia global. Eu consegui trabalhar com algumas organizações locais e juntos investimos no hotel, o que me ajudou a gerar emprego para mais de 100 pessoas daqui, o que é uma coisa muito boa. Para ser sincero, ter um hotel tão luxuoso como esse, que talvez seja o melhor hotel em todo o Iowa, em uma cidade tão pequena como Muscatine, não gera muito retorno comercial e financeiro. Então, ele certamente não é o meu melhor investimento comercial, mas ele vai muito além do que meras considerações comerciais. Portanto, com ele, os americanos podem conhecer mais sobre essa história especial entre a China e os Estados Unidos e ver que a relação com a China vai além de formação acadêmica e intercâmbios, mas que também abrange até investimentos comerciais. Se nós pudermos ser uma espécie de exemplo, cada vez mais pessoas vão poder se inspirar e ajudar a deixar as nossas duas nações se darem bem do mesmo modo que o presidente Xi Jinping se deu bem com os seus amigos aqui da cidade de Muscatine. Então, se as pessoas comuns puderem fazer isso, isso vai ser algo fenomenal, tanto para os países quanto para os dois povos. Sheng era um dos milhares de investidores chineses nos Estados Unidos antes de os laços se enfraquecerem. O investimento direto da China nos Estados Unidos caiu de 5,4 bilhões de dólares em 2018 para 5 bilhões de dólares em 2019, o menor nível desde a recessão de 2009. E de janeiro a março de 2020, o investimento direto da China nos Estados Unidos praticamente desapareceu, com apenas 200 milhões. E isso é mesmo uma grande pena, porque quando eu cheguei aqui em Iowa, ambos os nossos países tinham um relacionamento muito bom e sempre havia uma boa comunicação entre eles. E esse ano, por questões políticas, não há nada que nós possamos fazer. A única coisa que nós podemos fazer é ficar vendo essas mudanças. E isso é uma pena. Quando decisões são tomadas nos níveis mais altos dos países, isso acaba tendo efeito no que acontece nas pequenas cidades, como Muscatine, onde nós vivemos. Então, eu acho que pelo que torcemos e pelo que esperamos, é que verdadeiramente as relações entre os países sejam restauradas. E que seja apenas uma coisa temporária, sabe? Para os investidores indo e vindo do país, especialmente aqui em Muscatine. Uma iniciativa de uma empresa importante de Muscatine, a Kent Corporation, e de criar um porto internacional pode ser um divisor de águas. A COSCO, uma empresa estatal chinesa de transporte marítimo, manifestou interesse no projeto.
Mas com os laços se enfraquecendo dia após dia, todas as negociações foram interrompidas. A apenas 2 horas de viagem de Muscatine fica a fazenda Kimberly. E aí, como está por lá? Desce aí. E também o fazendeiro americano mais famoso da China, Rick Kimberly. Kimberly ficou famoso depois da visita do presidente Xi Jinping em 2012. Quando o presidente Xi Jinping esteve em casa, ele falou sobre usar a nossa fazenda como um modelo de agricultura moderna para a China. Então montamos uma fazenda China-Estados Unidos de demonstração na província de Hebei. Me sinto honrado, em nome da família Kimberly e da fazenda Kimberly, em ser a primeira fase dessa demonstração de fazenda China-Estados Unidos. Estou ansioso em voltar para cá muitas vezes para ajudar a construir laços e muitas amizades na China. Essa fazenda deveria ser parte de um empreendimento de 1.618 hectares, com plantações de frutas, criação de animais e até mesmo uma versão no estilo Disney de uma pequena cidade do Iowa. Ela está conectada à vizinha Pequim por uma estrada e um trem de alta velocidade. Nós, produtores de soja dos Estados Unidos, temos uma relação de 35, 40 anos com a China. Eu já estive na China mais de 20 vezes. Visitei mais de 60 cidades e 12 províncias, então eu já estive em boa parte da China. Meu filho Grant e eu já fomos muitas vezes à China e ajudamos a construir essa relação. Isso se tornou um pouco... Nem mesmo sua relação especial com a China evitou que ele fosse atingido pela guerra comercial entre Estados Unidos e China. Depois de os Estados Unidos tarifarem uma longa lista de produtos importados da China em 2018, a China respondeu tarifando a soja americana em 25%. A China compra 60% de toda a soja exportada do mundo. Então, eles são de longe os maiores compradores de soja do mundo. E nós somos um dos maiores exportadores de soja do mundo. Então, quando se é bloqueado por um dos maiores mercados, certamente há um impacto nos preços e eles vêm caindo nesses últimos anos. As tarifas com certeza nos afetaram. Financeiramente, nossos lucros ficaram apertados de qualquer jeito, mas com as tarifas o preço caiu ainda mais. Então, em termos de lucro, quase não havia nenhum lucro. Então, muitas pessoas, não todas, mas muitas foram financeiramente afetadas e não tiveram como continuar operando. Um acordo deveria ter feito a China voltar a comprar mais soja americana. Mas desde 2020, produtores dizem que as vendas para a China ainda estão abaixo dos níveis anteriores à guerra comercial. Os Kimberly esperam que outro acordo ajude com as exportações. Nós estamos sofrendo com a relação entre China e Estados Unidos. Isso se tornou um pouco controverso e nós queríamos que todos esfriássemos a cabeça. Nós, os dois países, Estados Unidos e China, precisamos um do outro. E precisamos que a China continue comprando nossos produtos, a nossa soja. É muito importante que tenhamos a China como um dos nossos maiores compradores. Os dois países são as duas maiores economias do mundo e têm de trabalhar juntos. Eles realmente precisam um do outro. Um sozinho não vai ser tão forte quanto os dois trabalhando juntos. A visão moderada da população do Iowa é uma minoria nos Estados Unidos. De acordo com pesquisas, um número recorde de americanos tem uma visão desfavorável da China. E é esperado que Biden continue com uma abordagem dura em relação a Pequim. Se você vir o que membros do Congresso estão falando sobre a China, quase todo mundo está preocupado com alguma coisa, há uma certa divisão. Alguns estão preocupados com o comércio, mas também há um número crescente preocupado com questões de direitos humanos, de democracia com o Estado de Direito e com a autonomia de Hong Kong. Então, acho que de um jeito ou de outro haverá tensões entre os dois países.
Os Estados Unidos alegam que a China danificou sua economia. E a lista de acusações é longa. Roubo de propriedade intelectual, manipulação de moeda e práticas comerciais injustas, levando a um déficit comercial que atingiu mais de 400 bilhões de dólares em 2018, o ano em que a guerra comercial começou. Mas para entender como esse déficit surgiu, precisamos voltar até o ano de 1999. O ano em que negociadores chineses e americanos assinaram um acordo comercial histórico que abriu caminho para a China se unir à Organização Mundial do Comércio. Um acordo desse tipo, dessa amplitude, com esse escopo, pode ajudar a ancorar as relações entre os Estados Unidos e a China de forma absolutamente fundamental. Então, a partir dessa âncora, acho que outras coisas boas irão surgir. São Francisco. Por quase uma década, James Green trabalhou na Embaixada dos Estados Unidos na China. Primeiro, ele morou em Wuhan nos anos 80. Depois, ele estava nas salas de encontro da residência oficial chinesa, organizando reuniões presidenciais e ministeriais em ambos os lados do Pacífico. Ele se lembra dos objetivos do acordo da OMC. Na verdade, eu trabalhei na embaixada em 2 ocasiões. Primeiro em 1999 e 2001, e depois de 2013 a 2018, quando eu fui o representante comercial. E havia muito otimismo na época para que a China se unisse a essa instituição internacional que beneficiaria tanto os americanos quanto os chineses. Os líderes chineses Jiang Zemin e Zhu Rongji fizeram mesmo muitas escolhas políticas bem difíceis para poder abrir a economia. E acho que esquecemos disso. Já estava combinado que a China se tornaria a oficina do mundo, mas não estava, na verdade. Zhu Rongji demitiu 40 milhões de trabalhadores estatais. E essas pessoas estavam acostumadas com antigas políticas e não a ter que dirigir táxis, por exemplo. E isso exigiu coragem política. E do ponto de vista dos Estados Unidos, eu acho que houve dano à economia americana por conta da globalização. E acho que vários líderes políticos negligenciaram esse lado negativo da globalização. Por exemplo, os estados americanos que não são costeiros, mas que ficam no meio do país, onde muitas pessoas do setor de produção perderam seus empregos. Dito isso, houve também muitos benefícios. Benefícios ao consumidor, aos produtores industriais. Eu acho que um estudo indicou que de 2000 para 2006, os custos de insumo de produção caíram 10% ou talvez 12%, porque a China produzia bens intermediários usados na produção americana, ajudando assim a produção. Então, certamente os setores agrícolas, de serviços, de bens de consumo, as empresas americanas com certeza se beneficiaram tendo um mercado como a China aberto. Isso ajudou as marcas americanas. A NBA, por exemplo, lucrou incrivelmente bem na China. E o que foi mesmo ainda mais incrível na introdução do Ira Kassoff à China foi que James Green também produz um podcast na Universidade de Georgetown. Nesses últimos 2 anos, ele já entrevistou vários ex-funcionários americanos relacionados à China. Então, na visão de funcionários americanos veteranos, o que deu errado? As distorções que ocorrem por causa da economia chinesa afetam a economia global. Então, o sistema econômico global não tem modos de lidar com empresas estatais que têm fácil acesso a capital estatal em um mercado doméstico protegido ou com padrões ambientais que não são respeitados. Nós não temos mecanismos para lidar com isso. Quando a China entrou para a OMC em 2001, ela se baseava em regras comerciais globais dos anos 90 que estavam desatualizadas. Se os Estados Unidos ganharam mais do que perderam ao comercializar com a China, ainda é um debate caloroso nos Estados Unidos. Mas o que é indiscutível é um déficit comercial de mais de 300 bilhões de dólares. Uma guerra comercial foi iniciada em 2018 e ainda não é claro se o novo governo colocará um fim a ela ou não.
Joe Biden diz que os Estados Unidos precisam ser firmes com Pequim para combater o roubo de propriedade intelectual e os abusos comerciais. Especialistas em comércio esperam que Biden use as tarifas para pressionar a China a facilitar o acesso a seus mercados, reduzir o apoio financeiro a empresas estatais e acabar com outras práticas consideradas injustas. Pittsburgh. Eu concordo com você. Obrigado. Meu nome é Joe Morinville e eu sou presidente da Energy Independent Solutions. E trabalhamos com várias coisas que envolvam energia solar. O preço da energia solar, quando começamos o negócio, era algo em torno de $3 o módulo. E agora um módulo decente você consegue por menos de 50 centavos. É tipo 1/8 do preço original. E o motivo do preço baixo? A manufatura chinesa. Os Estados Unidos já foram um forte produtor de módulos solares, representando quase 1/4 de todas as remessas globais de módulos solares no início dos anos 2000. Mas isso começou a mudar em 2010. Continuamos com módulos americanos até 2012, 2014, quando simplesmente não tinha mais como comprar, porque àquela altura a China já tinha levado a maioria das empresas americanas à falência naquela época. Na verdade, até testemunhei no caso comercial em Washington. A China basicamente subsidia em seu nível de produção. Então, seus produtos saem da linha antes mesmo de chegar nos contêineres, já carregando subsídios. Os fabricantes de energia solar americanos estavam indo à falência, mas a indústria no geral vinha crescendo rápido, com pessoas conseguindo emprego vendendo e instalando os módulos solares chineses. Não tinha como competir de frente com a China, mas isso meio que acabou melhorando todo o mercado. Todo mundo começou a dar o seu melhor. E daí as finanças começaram a fazer sentido e meio que deslanchou depois disso. 2016 foi o melhor ano já registrado para a energia solar nos Estados Unidos. Com produtos importados baratos, as instalações solares dobraram. A energia solar nos Estados Unidos bate recordes em 2016. Naquele ano, parecia que a energia solar estava prestes a revolucionar o setor energético e a encerrar a dependência americana de combustíveis fósseis. Mas então, Trump foi eleito. Chega de tarifa sobre o sol! Empregos solares para todos! Chega de tarifa sobre o sol! Empregos solares para todos! Chega de tarifa sobre o sol! Em 2018, os módulos solares chineses receberam uma tarifação de 30% pela guerra comercial de Trump. Nós todos estamos aqui para lutar contra as tarifas que o governo Trump vem impondo. Nós queremos garantir que não prejudiquem os trabalhadores dessa indústria crescente. A energia solar vem crescendo e não pode parar. O maior grupo comercial da indústria, a US Solar Industries Association, diz que o número de instalações solares despencou com a subida dos preços. 62 mil empregos no setor da energia solar foram perdidos devido às tarifas. Uma usina de 100 megawatts pode ser construída em um período de 5 anos. E eles têm que saber qual vai ser o preço nesse período de 5 anos. E se você não sabe qual vai ser a tarifa, não tem como prever qual vai ser esse custo. E quando você começa a falar em tarifas de 20%, 25%, isso pode acabar com um acordo em um piscar de olhos. E foi o que aconteceu? Foi, em muitos. Algumas fábricas de módulos solares chegaram a abrir, mas o número de empregos criados foi menor que o número de perdidos. Cerca de 62 mil empregos foram perdidos por conta das tarifas. As tarifas solares têm que subir! Ei, ei! Ho, ho! As tarifas solares têm que subir! Acho que é importante que os Estados Unidos e a China trabalhem juntos para o bem maior do meio ambiente. A poluição é uma coisa que afeta minha esposa e os meus filhos, seja por eles poderem ter câncer ou qualquer outro problema de pulmão. Eles precisam deixar a política de lado e começar a pensar no bem da raça humana e no que temos para fazer para melhorar as coisas e manter nossas famílias saudáveis. Dongguan. Do outro lado do Pacífico, empresários chineses também estão sofrendo as consequências da rivalidade entre as superpotências.
Em uma fábrica em Dongguan, o ano tem sido uma montanha-russa para os negócios. Com essa guerra comercial, nossos produtos vendidos nos Estados Unidos têm que chegar com uma tarifa de 25%. E com essa imposição, quem acaba perdendo mais? A gente, os fabricantes, depois os varejistas e, por último, os nossos consumidores. Por mais de uma década, a Matsutec construiu seu negócio como uma OEM para grandes marcas ocidentais. OEM é uma sigla para fabricante do equipamento original, uma classe de empresas que produzem equipamentos que são depois vendidos por outra empresa. No caso da Matsutec, eles atendiam empresas como a Philips e a Honeywell. Essa estratégia deu certo por 2 décadas, ajudando a Matsutec a crescer e se tornar a segunda maior fabricante de robôs aspiradores do mundo. Mas quando a guerra comercial chegou em 2019, a empresa entrou para uma longa lista de vítimas corporativas. Terry Wu diz que foi um momento de crise para a empresa. Por causa da guerra comercial, nossas exportações foram muito afetadas. E por isso tivemos que fechar 3 das nossas 11 linhas de produção e demitir os funcionários dessas 3 linhas. Tivemos que demitir cerca de uns 200 funcionários. Como empresa, o nosso dever mais importante é o de responsabilidade social. E a nossa responsabilidade é com os nossos funcionários e com os nossos produtos. E com certeza não ficamos felizes com a decisão na época. Foi muito triste, na verdade. Aquelas pessoas trabalharam muito duro com a gente e não queríamos desistir deles daquele jeito. Foi hora de repensar a estratégia corporativa. A melhor escolha é, sem dúvida, Papazou! Papazou! A Matsutec teve que mudar seu foco para seus próprios aspiradores de Aweish e Papazou, promovendo-os em plataformas de comércio eletrônico chinesas. Em vez de focar no mercado americano como empresas OEM, elas passaram a focar no mercado chinês. No caso do aspirador robô, na União Europeia, a taxa de penetração de mercado se manteve estável em 15%, 17%. Mas na China, a taxa de penetração subiu de 0,3% para 1,7% em 2 anos. Então o crescimento no mercado chinês foi bem mais rápido. Quando nós descobrimos essa tendência, nós começamos a fazer planos para trabalhar mais nas nossas marcas independentes. E então começamos a comercializar a nossa própria marca aqui na China e também em todo o Sudeste Asiático. Empresas por toda a China começaram a pensar do mesmo jeito. O presidente Xi Jinping enfatizou que empresas chinesas passassem então a buscar novas estratégias de desenvolvimento, que ele chamou de circulação dupla, evitando a dependência nas exportações. Hong Kong. Aidan Yao nasceu em Liaoning, na China, e agora mora em Hong Kong. Ele passou os últimos 10 anos conduzindo pesquisas detalhadas sobre a economia chinesa. Essa estratégia consiste, na verdade, de 2 partes. Você tem a circulação interna, que visa extrair mais do potencial de crescimento doméstico por meio das melhorias no consumo, inovações tecnológicas, urbanização e assim por diante. E já a circulação externa define a relação que a China quer construir com o resto do mundo, através de coisas como colaborações comerciais, internacionalização do renminbi, maior abertura dos mercados de capital e assim por diante. E eu acho que existem 2 elementos que são relativamente novos. O primeiro é o fato de que Pequim está decidida a dar mais ênfase à circulação interna, por conta da mudança no ambiente externo. E o segundo é que eu imagino que algumas das coisas que a China vem tentando bastante nesses últimos anos, em termos do cinturão e rota e em termos de investimentos em tecnologias que julguem importantes, terão que ser reduzidos daqui para frente de novo por conta das mudanças na dinâmica internacional. A China precisa que esse modelo de circulação interna funcione. A OMC projetou que, mesmo em um cenário relativamente otimista, o volume do comércio mundial de mercadorias em 2020 sofreria uma redução de 9%. Está claro que os dias de mais de 20% de crescimento de exportação chegaram ao fim para a China. A Matsutec está entre centenas de fornecedores chineses que vêm se desvinculando de seus clientes americanos.
Empresas como a Nintendo, a GoPro e a Hasbro vêm acelerando seus planos de construir fábricas em locais como a Índia, Vietnã e México. E existem muitos exemplos de desacoplamento na mídia, mas pesquisas revelam uma verdade diferente. Parece que a maioria das empresas americanas não estão voltando para casa. Apenas 4% dos mais de 200 fabricantes entrevistados pela Câmara de Comércio Americana em Xangai disseram que mudarão sua produção para os Estados Unidos. Mais de 75% disse que não tinha intenção de retirar sua produção da China, enquanto que 14% disse que mudarão parte de suas operações para outros países. E 7% planejava realocar domesticamente. Mas essa desacoplagem parece ser um foco maior nos círculos políticos do que de fato nos círculos empresariais. Certamente a palavra de 2018 em Washington foi reciprocidade e a palavra de 2019 e 2020 foi desacoplamento. É disso que quase todo mundo está falando. Mas é interessante notar que essa ideia veio da China. Foi discutida primeiro lá, nesses últimos 20 anos, por conta da preocupação de ficarem muito próximos dos Estados Unidos. E eles exportaram essa ideia para os Estados Unidos e nós acabamos a adotando como nossa. Mas a realidade é que, embora existam lugares onde podemos reduzir nossas relações com a China, particularmente no quesito tecnologia, a ideia de que vamos totalmente desacoplar o comércio, o investimento, o fluxo de pessoas é mais do que impossível. E mesmo se a gente fizesse isso, a probabilidade de que iríamos, de fato, isolar a China ou enfraquecê-los ou ficarmos mais em segurança é muito improvável. Seja o Starbucks, a China é a maior fonte de faturamento do Starbucks fora dos Estados Unidos. A Apple... Os celulares da Apple são fabricados na China. Ou a General Motors. A General Motors vendeu mais carros na China em 2019 em comparação com os Estados Unidos. Muitas marcas americanas precisam continuar operando na China, já que o mercado é grande demais para ser abandonado. O Conselho Empresarial Estados Unidos-China, um grupo comercial representando mais de 200 empresas americanas que fazem negócio com a China, entrevistou seus membros em junho de 2020. E descobriram que 83% das empresas consideravam a China ou como a principal ou entre as 5 principais prioridades de suas estratégias globais. A China é a nação que mais comercializa no mundo. Seus maiores clientes estão no Ocidente. Os fluxos financeiros que seguem em ambos sentidos são, em sua maioria, entre o Ocidente e a China. Os fluxos de trabalho e de conhecimento e os fluxos financeiros entre a China e os Estados Unidos e a Europa são enormes. Então, nesse sentido, é muito difícil ter o que eu chamo de uma guerra fria séria, quando os dois participantes estão tão economicamente interligados. Quando se tem a maior nação comercial do mundo produzindo, por exemplo, de 60% a 70% dos produtos dentro de um Walmart ou de uma Costco, e você chega e diz para não fazerem negócios, você tem um problema. Onde vão conseguir esses produtos? Estamos falando de uma relação extensa. Romper algo assim teria um custo quase inimaginável. Tem sido uma guerra comercial dolorosa para os Estados Unidos e para a China. E nesses últimos meses, surgiu a preocupação de que essa guerra comercial e de tecnologias se expanda para uma frente ainda mais volátil, a de finanças. E uma guerra financeira irá transformar o capital em uma arma. Em 2020, o governo americano agiu para impedir que um fundo federal de aposentadoria investisse bilhões de dólares em ações de empresas chinesas. Uma lei para forçar empresas chinesas a saírem das bolsas de valores americanas, caso não mostrassem seus registros para reguladores americanos, também foi aprovada por unanimidade pelo Senado em maio do mesmo ano. Como seria uma guerra financeira? Uma hipótese: uma disputa pelo SWIFT. O mundo paga por praticamente tudo usando a rede internacional de pagamentos SWIFT. Todo dia, 5 trilhões de dólares americanos são transferidos em todo o mundo usando esse sistema. Existem
2 pilares da dominância americana no sistema financeiro global que permitem que sancionem países e rastreiem fluxos de fundos. O primeiro é o SWIFT, que é um serviço de mensagens que praticamente todo banco usa para comunicar informações de pagamentos. A sede do SWIFT é em Bruxelas, mas a Câmara Americana tem uma influência enorme sobre ele. Por exemplo, depois do 11 de setembro, o Tesouro Americano criou algo como Programa de Rastreamento de Financiamento do Terrorismo, que usa informações sobre pagamentos no SWIFT para investigar a Al-Qaeda e outras redes terroristas. Outro pilar dessa dominância é uma vasta rede de bancos americanos que servem como intermediários. O controle dessa infraestrutura dá aos Estados Unidos um poder imenso de rastrear fluxos financeiros em todo o globo e o de impedir que entidades usem essa infraestrutura por meio de sanções. Perguntas que antes eram inimagináveis, agora estão sendo consideradas. Os Estados Unidos poderiam sancionar a China através desse sistema SWIFT? Ou será que poderiam ordenar que grandes bancos americanos que efetuam pagamentos em dólar parassem de atender bancos chineses? Shenzhen. Existe um experimento em larga escala em andamento na China que indica o quão sério vem sendo a resposta do país em relação à ameaça de uma guerra financeira. O presidente chinês designou que cadeias de blocos sejam uma das maiores prioridades de inovação do país. E a China avançou com os testes da sua nova moeda digital, dando os primeiros passos que poderiam um dia libertar o mundo da sua dependência do dólar para transações internacionais. Para entender como um yuan digital funciona, observe primeiro o ecossistema de pagamentos sem dinheiro na China. Até mesmo uma viagem para um local de oração não usa dinheiro. Carteiras digitais e sistemas como o WeChat Pay e Alipay vêm prevalecendo no lugar do dinheiro. E a ampla disseminação de pagamentos sem dinheiro abriu o caminho para que o Banco Central da China começasse a experimentar com o yuan digital. Em 2020, a China se tornou a primeira grande economia a conduzir um teste no mundo real com uma moeda nacional digital. O pagamento eletrônico ou digital é, na verdade, um primeiro passo muito importante para a moeda digital, já que temos o Alipay e o WeChat da Tencent, e todos esses métodos de pagamento permitem que as pessoas se acostumem com um novo jeito de fazer pagamentos. Então eu acho que o pagamento digital de fato abriu caminho para a moeda digital. A moeda digital da China está sendo testada em 4 cidades chinesas domesticamente. Mas o objetivo final é acelerar a internacionalização do yuan. O ex-governador do Banco Central da China disse que a moeda digital chinesa tem por objetivo combater a hegemonia do dólar americano. A China é o maior parceiro comercial de muitos países, mas a sua ambição antiga de internacionalizar o yuan vem progredindo lentamente. O yuan representou cerca de 2% das reservas globais e 1,76% dos pagamentos internacionais até junho de 2020. Um plano ambicioso para um yuan digital poderia dar início a uma mudança, começando com as fronteiras da China com a ASEAN. Temos 10 países na ASEAN e muitos desses países fazem fronteira com a China. Você tem alguma ideia de quantas pessoas vão e vêm da China nessas áreas de fronteira, como entre a China e o Vietnã, ou entre a China e o Myanmar? Então tem dezenas de milhões de pessoas só fazendo negócios na fronteira. E no passado, se você fosse um fazendeiro no Myanmar com o seu bambu, e você quisesse vender esse bambu para um parceiro comercial na China, você tinha que converter a moeda do Myanmar para o yuan chinês. Mas agora, com uma moeda digital, os nossos amigos no Myanmar, no Vietnã, no Laos, não precisam abrir uma conta bancária na China, que é algo bem difícil. Agora eles podem baixar um aplicativo, onde podem colocar o seu dinheiro na casa de câmbio autorizada, e daí essa própria casa de câmbio já emite a moeda digital chinesa na carteira deles, para eles poderem usar imediatamente. Isso vai permitir a conexão entre as pessoas e impulsionar o comércio na fronteira. E com essa mudança na fronteira, com tudo isso, a influência ela vai crescer cada vez mais. Washington, D.C.
Nos Estados Unidos, o experimento do Yuan digital vem causando preocupações. Sistemas como o SWIFT deram aos Estados Unidos uma vantagem sobre outros países, uma vez que sanções que cortam o acesso de um país a essa rede costumam ser uma sentença de morte. O Irã é um exemplo disso. Washington vem usando sanções como uma ferramenta política cada vez mais. Mas a eficiência dessa ferramenta está agora em jogo, com a moeda digital chinesa criando raiz em todo o mundo. O cenário pode ser de que o Irã, outro adversário dos Estados Unidos, importe a estrutura da moeda digital desenvolvida pela China para estabelecer sua própria moeda digital, para conduzir transações internacionais com nações que queiram, sem que as autoridades americanas monitorem ou sancionem essas transações. Então, no caso do Irã, se você se lembrar, os Estados Unidos e seus aliados europeus usaram sanções financeiras para levar o Irã às negociações do Plano de Ação Conjunto Global do Irã, que foi assinado em 2015. Na época do acordo, o Irã não podia fazer negócios com os Estados Unidos nem com a Europa. Ele tinha sido cortado do SWIFT. Ou seja, o Irã não podia pagar por importações nem receber por exportações. E a sua economia foi basicamente paralisada. Então, os Estados Unidos e seus parceiros conseguiram usar isso e concordaram em remover algumas das sanções em troca de limitar o programa nuclear do Irã. A ameaça que moedas digitais apresentam é de que podem ser usadas em transações internacionais que não precisam do serviço SWIFT para realizar comunicação entre bancos. E 2, eliminam a necessidade de bancos correspondentes porque qualquer usuário pode pagar diretamente outro usuário em qualquer lugar do mundo. Então, se a China desenvolvesse essas tecnologias internacionais, elas evitariam a supervisão dos Estados Unidos e as suas sanções ficariam mais fracas. E nesse cenário, o Irã poderia então conduzir atividades como enriquecimento de urânio, como a ampliação do seu programa nuclear e longe da supervisão dos Estados Unidos. Loja Huawei no Irã. E é exatamente por conta dessas sanções americanas que a diretora financeira da Huawei, Meng Wanzhou, foi envolvida em um processo no Canadá e foi impedida de voltar para a China. E casos como esses podem se tornar uma coisa do passado se a moeda digital da China criar raízes. Uma guerra comercial, uma guerra financeira e uma guerra de palavras. Esse é o legado do governo Trump. E esse impacto foi tão profundo que é muito provável que esse legado continue no novo governo. Eu acredito que essa atual onda de competição e confronto com a China irá além do governo Trump, especialmente em questões de tecnologias, porque ecossistemas tecnológicos são os que ficaram conosco por muitos anos. Eu não seria necessariamente tão pessimista. Nesses últimos 5 anos, a relação entre Estados Unidos e China não foi fácil. Mas isso não quer dizer que os próximos 5 anos serão iguais. Nós temos a habilidade de ajustar nossas políticas e de interagir um com o outro de uma maneira produtiva. A mudança climática é um tema onde pode haver interesses em comum. Eu acho que tendo o Afeganistão e o Grande Oriente Médio em paz, eu acho que é uma área de potencial discussão com a China. E a Coreia do Norte é outro tema. Existem discordâncias entre China e Estados Unidos, mas que devem ser tratadas de forma pragmática. Já existem muitos problemas para ambos os lados. Não devemos acrescentar problemas, e sim encontrar modos de reduzi-los. Muscatine, Iowa. Sino Casa da Amizade. Todo mundo sempre só escuta as histórias que são ruins. Não temos muitas boas. E isso só deixa todo mundo muito pessimista sobre como as coisas estão. E houve um impacto no investimento do hotel, seja nos negócios ou até mesmo no turismo, porque o número de visitantes de fato diminuiu. Mas justamente porque os laços entre a China e os Estados Unidos estão tão ruins que precisamos proteger esse pouquinho de coisa boa, essa história rara de amizade e passá-la adiante aos cidadãos e às próximas gerações de estudantes. Não devemos deixá-la desaparecer. Isso seria muito assustador. Quanto aos laços entre os Estados Unidos e a China,
Eu acho que nós temos que nos basear nas relações que já tivemos antes e tentar repará-los. Eu acho que, às vezes, a gente acaba esquecendo algumas dessas relações pessoais que se desenvolveram ao longo dos anos. Mas elas podem ser usadas e são, de fato, críticas no processo de cura das feridas maiores que temos no mundo hoje. Eu não entendo de propriedade intelectual, nem de roubo, nada disso. Mas eu quero que a América fique mais forte, que faça sua própria pesquisa. Você não pode apenas criticá-los. Tem que pesquisar por conta, tem que ser bom, tem que ser o melhor, para aí sim poder competir. No próximo episódio, uma guerra tecnológica surge entre as duas superpotências. A Huawei vem tendo dificuldades por conta das sanções americanas. A China está montando sua própria internet, focada em valores bem diferentes. E agora está exportando essa sua visão da internet para outros países. A disputa entre Estados Unidos e China teve uma nova reviravolta, com os vistos de estudante agora na linha de fogo. Um país decide lutar contra outro país. Deixe os estudantes em paz, somos inocentes. Eu acho que ser uma pessoa chinesa nos Estados Unidos, especialmente esse ano, com a pandemia do coronavírus, muito do que eu passo faz eu me identificar um pouco com a forma como os muçulmanos e pessoas pardas se sentiram depois do 11 de setembro. Existe uma atmosfera inerente de supremacia branca, de nativismo e de xenofobia que foi inflamada.